Olá pessoal, meu nome é Anderson, prazer em recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre a acumulação primitiva do capital, um conceito criado por Karl Marx no século XIX para explicar a origem histórica do capitalismo. Foi publicado em 1867 como um capítulo do Capital, a obra mais famosa, mais conhecida de Marx, que faz uma análise sobre o capitalismo e traz conceitos importantes como o valor do trabalho e como a mais-valia, por exemplo. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que, se caso ainda não sejam inscritos, que se inscrevam no nosso canal, que curtam nossos vídeos e que nos acompanhem aqui no YouTube. Apesar de fazer parte de ser um capítulo do Capital, a acumulação primitiva também pode ser encontrada, publicada separadamente, como eu vou mostrar para vocês aqui o volume que eu tenho, que é a origem do capital, acumulação primitiva, que é uma publicação de 1981, da editora Global, está na sua quarta edição, da coleção Bases 3, e a tradução aqui é do Walter Maia. Esse livro aqui tem péssimo estado de conservação, está bem velhinho, mas eu vou mostrar para vocês a diagramação aqui. É um texto desmanchando, olha só. É um texto de 140 páginas nesse formato. E tem bastante notas de rodapé explicativas. Mas eu também tenho essa mesma versão na obra dos pensadores que eu tenho aqui de Marx, e numa versão resumida que eu tenho aqui do Capital. Mas enfim, antes de entrar no assunto, é bom fazer algumas considerações, porque quando nós falamos em Karl Marx e marxismo hoje em dia, nós mexemos com as paixões do termos importantes como capitalismo, como socialismo, como comunismo, como fascismo e nazismo. Eles sofrem reducionismos, né? E se transformam em espécie de rótulos e xingamentos que pessoas atiram umas contra as outras, né? Muitas vezes com sentidos históricos totalmente descolados. E quando nós falamos em Marx, Marx ainda pauta o debate político ainda na atualidade, né? Ele é bastante mencionado aí. Na prática, existe um grupo de entusiastas, né, da obra do Karl Marx, que tratam ele como espécie de profeta, né, que trouxe a palavra final da teoria política, de maneira que tem dificuldade em aceitar que certos conceitos marxistas, né, hoje são anacrônicos e não se aplicam para fazer uma análise da sociedade contemporânea. Do outro lado, nós temos detratores de Karl Marx, que muitas vezes sem ter lido uma linha sequer, né, e que o caracterizam como uma espécie de demônio, de anticristo, né, que teorizou essa infâmia chamada comunismo. Mas enfim, eu acredito que Marx não é nenhum nem outro, né? Marx é um pensador importante, é um pensador que foi influenciado por um contexto histórico, né, pelo século XIX, um século tumultuado, por revoluções, por niilismo, por anarquismo e por teses revolucionárias de todas as maneiras, né? Um século que viveu a ressaca da Revolução Francesa, o século que viu a restauração, e também um século que presenciou a consolidação da sociedade industrial, né, e com todas as dissonâncias e os desequilíbrios que ela trouxe com ela. Mas, enfim, é um pensador importante, é um pensador que você não pode negar o impacto da obra dele na história, né, do pensamento, né, na história da filosofia, um pensador que merece consideração, tanto é que ele pauta ainda hoje o debate político no espaço público e nas academias. Entrando no objeto do nosso vídeo, Marx ele introduz o seu texto retomando conceitos clássicos, né, do seu pensamento, conceitos conhecidos, como, por exemplo, a luta de classes como motor da história. Usando a própria divisão marxista, né, dos modos de produção, nós temos o modo de produção asiático, que eram os impérios baseados na mão de obra escrava. Depois nós tivemos o modo de produção feudal, baseado na servidão, na produção agrícola, e no camponês preso, né, à terra, ao campo.
e depois o modo de produção capitalista, né, já com o proletariado formado, né, e a classe detentora dos meios de produção, a classe burguesa do capitalismo. Em todas essas divisões, você sempre teve a exploração de muitos indivíduos por poucos indivíduos. Então, você tem todas as sociedades divididas entre duas classes, uma classe de explorados e uma classe de exploradores. Também ele fala sobre a mais-valia, que é a extração de lucro através da exploração do trabalho. Então, nós temos o trabalhador, empregado em qualquer atividade, um trabalhador que ele não tem outra coisa a não ser a sua força de trabalho, e ele produz bens dos quais ele não desfruta, né? E ele produz muito mais bens e muito mais riquezas do que as necessárias para pagar o seu salário. Então, todo esse excedente, né? Toda a riqueza produzida além do necessário para pagar o seu salário é considerado por Marx como a mais-valia. E por último, desses conceitos retomados, né, ele traz a diferença entre capital e dinheiro. Que existe uma diferença, né, do dinheiro como recurso para adquirir uma mercadoria. Essa mercadoria vai ser utilizada para a satisfação da necessidade do indivíduo, ao contrário do capital, que é a transformação de uma mercadoria em dinheiro e desse dinheiro em outra mercadoria, que ao ser revendida, né, você obtém o lucro. Então, na verdade, o capital trata desse processo, desse movimento de mercadoria, dessa transformação de mercadoria em dinheiro, e esse dinheiro em mercadoria, e através disso você extrair o lucro máximo, né? Não seria a produção de bens para o consumo, mas para a revenda e para a potencialização do lucro, né? O objetivo do sistema capitalista. A acumulação primitiva se inicia na Inglaterra, mas de toda forma os outros países europeus seguirão um caminho bastante semelhante, e é resultado da fragmentação do sistema feudal, com aqueles fenômenos que aconteceram no final do século XIV, início do século XV, a formação dos estados nacionais, a expansão do comércio, o surgimento da burguesia como classe econômica. Eles vão minar o sistema feudalista e vão abrir espaço para o surgimento do capitalismo. Em princípio, na sua versão metalista, né? E depois na sua versão comercial e, por fim, industrial. Marx defende três questões principais que foram responsáveis por esse processo de acumulação, e todas as três tiveram em si a marca da violência. E nesse ponto, o Marx ele faz uma crítica, né, uma contestação a uma versão mais romântica, mais idílica, que economistas do período tinham para o processo de formação capitalista, né? Que o capital reunido, que deu o impulso, né, ao desenvolvimento do sistema capitalista, ele era decorrente de heranças, da poupança do trabalho, né, e coisas desse sentido. E Marx ele diz que é uma questão falaciosa, é uma mentira, e que a violência foi a marca principal do processo de acumulação. E esse primeiro item foram uma série de práticas econômicas implementadas a partir do século XV, né? Principalmente depois da expansão marítima, né, dos impérios ultramarinos, que foi o metalismo, né? O tráfico de escravos, que foi a pirataria, que foi o atravessamento, que foi o mercado negro, todas essas práticas econômicas, né? Algumas ilegais, outras toleradas, elas deram seu quinhão para o processo de acumulação. O segundo ponto foi a política de cercamento. A partir do século XVI, na Inglaterra, houve uma série de medidas legais, de ações dos reis e da justiça que permitiram a desapropriação de terras comunais, de terras camponesas, de pequenos produtores, de agricultura familiar, mas nem sempre essas desapropriações elas tinham
base na lei, às vezes eram resultado de pura violência, de pura força, de latifundiários que, contando com a negligência e com a conivência mesmo do poder estatal, eles usavam de força, de violência para expulsar pequenos produtores de terras e anexar essas áreas aos seus latifúndios. E todas essas áreas elas eram transformadas em fazenda de carneiros para a produção de lã, para atender uma demanda de uma indústria têxtil incipiente que já estava formada no norte da Inglaterra e na região de Flandres, por exemplo. E o que acontecia era que todas essas comunidades agrícolas, elas produziam bens, né? Elas produziam comida, animais, agricultura, pecuária, etc. E todas as atividades elas foram sendo minimizadas com o tempo, o que resultou em aumento de preços, em falta de alimentos, né, em inflação, que vem impactar diretamente a população mais pobre. E também nós não podemos ignorar que teve uma contribuição muito grande para o acúmulo de terra na posse de poucos indivíduos, né, de grandes latifundiários, que foram as terras da Igreja Católica, que foram expropriadas decorrente da reforma anglicana, promovida por Henrique VIII, né, um dos reis mais famosos da história, tem séries, né, e filmes sobre ele, que se indispôs com a Igreja Católica porque queria se separar de Catarina de Aragão, e queria casar com Ana Bolena, né, e em razão dessa negativa da Igreja Católica, ele teve esse rompimento, essa reforma religiosa, e todas as terras da igreja elas foram confiscadas e depois redistribuídas aí para a coroa e para particulares. Por último, Marx coloca como o terceiro ponto fundamental para a formação do capitalismo, para esse processo de acumulação primitiva, a formação do proletariado, né? A formação da classe proletária, decorrente exatamente desse processo de expulsão de indivíduos do campo e a sua migração forçada para as cidades. Então essa massa de indivíduos, elas se apinhavam, né, em volta dos centros urbanos e não havia vagas de trabalho suficiente para absorver todas essas pessoas, de maneira que muitos deles não tinham outra opção a não ser se converterem em mendigos e ladrões. E o Estado, né, se encarregou de punir essas pessoas, né, que é o conjunto das leis sanguinárias que serão implementadas a partir do início do século XVI. Então, para mendigar na Inglaterra, nesse período, você precisava de autorização. Você tinha que ter uma idade mínima, né? Acho que em torno de 60 ou 65 anos. Mas, evidentemente, que vários indivíduos não atendiam, né, esses requisitos e eram obrigados a pedir esmolas e a roubar, né, para comer. E quando esses indivíduos eles eram encontrados nessas circunstâncias, eles eram presos, né? E a primeira prisão eles eram advertidos e sofriam uma surra mais leve. Caso de reincidência, você tinha penas mais pesadas, né? Como a marcação de ferro quente, né, na orelha, amputação de membros. E no caso de terceira reincidência, você tinha o banimento ou até a morte, né? Então, de tempos em tempos, eram enforcadas aí pobres às dezenas. E toda essa massa miserável e desgraçada, ela no futuro aí, ela se tornará aí o exército de reserva, né, que o Marx cita, que um conteúdo excedente que não era absorvido imediatamente pela indústria capitalista, mas que forçava o preço do salário para baixo, considerando que se o indivíduo estava satisfeito em trabalhar 18 horas por dia e ganhar uma mixaria, ele daria sua vaga, ele podia sair se ele quisesse, e daria a vaga ao próximo da fila. E apenas uma curiosidade sobre esse conjunto de leis sanguinárias é que era possível a escravização de cidadãos ingleses por outros cidadãos ingleses.
ou seja, aquele cidadão flagrado furtando, né, ou mendigando sem autorização, ele podia ser tomado a serviço por outro cidadão inglês, a troco de comida e um teto por um período específico, como forma de punição, né, como alternativa de punição à execução, né, ao enforcamento. Isso aí mostra que a discussão sobre escravidão é uma discussão bastante mais ampla, né, do que é colocado hoje em dia, que transcende a questão de raça e de cor da pele. O nosso objetivo hoje foi fazer uma breve discussão sobre a acumulação primitiva do capital e nós gostaríamos de encerrar o vídeo dizendo que é fundamental o estudo de Marx, né, e das suas teorias no bojo da história da filosofia. Independente de você goste ou não goste de Marx, se você concorda ou discorda dos seus argumentos, muito do que se escreveu em teoria política e teoria econômica foi em razão da produção literária marxista, né? Seja em concordância com as ideias de Marx, ou seja, em discordância das ideias marxistas. Mas o interessante é que os maiores críticos do marxismo sempre foram os maiores estudiosos do marxismo, que parece uma coisa óbvia, né? A gente só critica aquilo que a gente conhece. E, pessoalmente, eu acredito que muitos conceitos marxistas ainda são válidos, eles são úteis para entender a nossa sociedade atual, principalmente o conceito de fetichismo da mercadoria, né, e como a infraestrutura ela ainda explica bem as nossas relações sociais. Mas existem outros conceitos também, como a mais-valia, por exemplo, como o valor do trabalho que foram já superados aí por outras teorias econômicas. E certamente a teoria determinista, né, de transformação, de evolução, na verdade, né, do capitalismo para o socialismo, ela foi colocada à prova e ela se mostrou incapaz de produzir a sociedade proposta, né, por Marx, né, nos seus escritos. Então tudo isso deve ser considerado. Mas enfim, nós chegamos aqui, encerramos e se você chegou até aqui, eu gostaria de pedir a gentileza novamente de curtir o nosso vídeo e nos seguir aqui no YouTube. Nós agradecemos muito pela atenção, um abraço e até a próxima.